O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento. Stephen Hawking. Saudações calorosas a todas as pessoas que nos escutam. Sejam todas bem-vindas a mais um bate-papo à luz do candeeiro. Meu nome é Francioli Araújo e sentados à luz do candeeiro estão comigo Caroline Silva. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vitória Frutuoso. E aí, galera? E Kaique Pacheco. Opa, galera. Então, puxe o banco, pegue um cafezinho e vamos falar sobre educação, ciência e tecnologia. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, concede bolsas para a formação de recursos humanos no campo da pesquisa científica e tecnológica em universidades, instituições de pesquisa, centros tecnológicos e de formação profissional, tanto no Brasil quanto no exterior. O público-alvo são jovens de ensino médio e superior, em nível de graduação e pós-graduação, interessados em atuar na pesquisa científica e especialistas para atuarem em pesquisa e desenvolvimento nas empresas e centros tecnológicos. O CNPq fomenta bolsas acadêmicas, ensino fundamental e médio, graduação, pós-graduação e pesquisa no Brasil e no exterior. E também nessas mesmas modalidades, ensino médio, graduação, pós-graduação e pesquisa em empresas. Então, é sobre isso que vamos falar hoje, a profissão de pesquisador. Mais especificamente sobre o processo de formação do pesquisador, que muitas vezes começa com uma bolsa de iniciação científica júnior. Pessoal, então, para começar, quem aqui já foi bolsista de iniciação científica? Então, eu fui sim aluna de iniciação científica durante quase toda a minha graduação. Foi um aprendizado muito grande para mim. Sim, eu fui também aluno de iniciação científica, tanto na pesquisa aplicada, né, da física pura aplicada, quanto na pesquisa ao ensino, que também é uma coisa que pouco se fala na graduação. E você, Vitória, foi bolsista de iniciação científica? Fui sim, durante o ensino médio, junto com o técnico, praticamente todo também. E estou muito ansiosa para também na graduação ser novamente, né? Eu também fui bolsista de iniciação científica na graduação. E eu queria saber de vocês, já que esse é um ponto em comum, vou começar aqui pela Carol. Quando você foi bolsista de iniciação científica, você sabia o que era ali? Você sabia que você estava sendo treinada para ser pesquisadora? Fala um pouquinho sobre essa sua experiência como bolsista de iniciação científica. Rapaz, eu não tinha noção, sabe? Porque assim, eu tinha acabado de sair do ensino médio e eu fui direto para uma universidade. Aí já tinha passado o primeiro, porque eu já vim ser bolsista no terceiro período, ou seja, 1 ano e meio de faculdade já. E eu só achava que bolsista eu ia pesquisar alguma coisa que ia ajudar a sociedade, mas eu não me colocava como pesquisadora, né, ou cientista, ou qualquer coisa do tipo. Então, para mim foi tudo muito novo, assim, me abriu a mente de uma forma muito, que eu diria que eu queria ter esse pensamento antes de entrar, sabe? Ter uma certa consciência, que eu acho que eu não tinha consciência. E eu acho que 90% dos jovens não têm uma consciência sobre o que é uma iniciação científica. Então, eu acho que é libertador. Essa é a palavra que eu estava buscando. E você lembra qual foi o projeto que você foi bolsista de iniciação científica? Lembro. Minha primeira bolsa de iniciação científica foi pelo PIBIT, que é inovação tecnológica, né? E eu trabalhava com biodiesel. E biodiesel com 2 vertentes, né? Porque era para a área ambiental. Uma vertente era produzir um combustível limpo. E uma outra vertente era, como eu trabalhava com biodiesel a partir do óleo de fritura, era retirar esses óleos de fritura
para que eles não contaminassem e poluíssem o meio ambiente, porque o óleo ele não polui só as águas, ele polui solos. Para mim foi assim, top, muito massa. Pô, legal. Vitória, e você? Fala um pouquinho sobre a tua experiência, o teu projeto também de iniciação científica. Eu fui na graduação, a Carol na graduação. Vamos lá, você falou que foi bolsista ainda no ensino médio. Manda lá. Isso. Eu tive o privilégio, né, de ter essa bolsa logo no ensino médio, junto com o meu técnico. E de fato foi um privilégio porque eu me sinto muito mais preparada agora para o ensino superior. E inclusive foi por causa disso, da iniciação científica, que eu realmente falei, ok, quero seguir na área da mineração, quero seguir nessa área. E mesmo que eu não seguisse nessa área em específico, foi onde eu me encontrei na área de ciência, na área de recursos naturais, tecnologia. E eu sabia que em qualquer área que eu fosse, eu ia continuar seguindo os passos de ser uma pesquisadora por causa disso. Então, assim, eu tive o privilégio, assim, que entrei no IF. Eu comecei como bolsista voluntária. Eu ainda não sabia da iniciação científica, não sabia que existia uma bolsa voltada para isso, programa do governo voltado para isso. Mas, logo quando eu comecei a pesquisar como voluntária mesmo, o meu orientador, José Ivan, ele já falava sobre isso. Então, eu já tinha uma noção, já fui tendo uma noção do que era e já estava almejando isso. E a bolsa, ela, na verdade, eu fui bolsa de iniciação científica júnior. E a bolsa, na verdade, ela foi uma salvação na realidade que eu vivia na época. Então, se por acaso eu não tivesse essa bolsa, eu não poderia ter continuado na área de pesquisa, porque eu precisava trabalhar, apesar de muito nova e não ter uma responsabilidade muito grande, eu já precisava trabalhar. E se por acaso eu não tivesse conseguido essa bolsa, eu teria que sair do laboratório, teria que desistir da área da ciência por causa disso, porque eu ia precisar, o resto do meu tempo que eu não estivesse no IF, eu ia precisar colocar dinheiro para dentro de casa. Então, eu vi a bolsa mais como uma forma de um sustento que eu ia ter, um dinheirinho ali que eu ia ter para poder conseguir me manter ali, sabe? Convencer a minha mãe de, olha, mãe, faz sentido eu ficar gastando horas e horas em pesquisa, sabe? Logo depois que eu fui ganhando esse dinheiro, ganhando esse compromisso, né? Porque existe todo um compromisso de você prestar contas, relatório, as folhas de ponto. E pra mim realmente foi a experiência de como se fosse um primeiro emprego mesmo, sabe? E aí depois foi que eu fui vendo também o valor que isso tinha pra minha vida profissional, não só em relação a materiais, em dinheiro, nem nada disso, mas também em relação à minha vida profissional, sabe? Minha vida acadêmica, como isso influenciava. Espera aí que a gente vai já já falar um pouquinho sobre isso, tá? Segura as pontas aí. Agora eu vou falar com o Kaique. Kaique, que é o nosso convidado. Então, se apresenta, né, para os nossos ouvintes. Fala um pouquinho sobre essa a tua trajetória acadêmica e também sobre essa sua experiência com bolsa de iniciação científica. Então, como o Francioli já disse, eu me chamo Kaique. Obrigado pelo convite. Então, Francioli. Bom, então, sobre a minha carreira acadêmica, eu entrei na universidade em 2013, na Universidade Federal do Pará, minha terra natal. Eu terminei e concluí a minha graduação em 2017. Concluiu a graduação tomando açaí, né? Concluí a graduação tomando muito açaí, com certeza. E passando muito calor. Então, logo depois da minha graduação, eu fiz o mestrado na Universidade Federal do Paraná, onde eu estou até hoje fazendo doutorado. Sobre a minha experiência com a iniciação científica, a minha primeira experiência com a ciência, com pesquisa científica, foi com uma bolsa chamada Pro Amazônia, que tinha na época, onde na época eu estava começando meus estudos em espectroscopia Raman e caracterizações de materiais. E a intenção da bolsa, a intenção desse estudo era a gente fazer esse estudo com materiais da Amazônia. Nessa época eu não tinha muita ideia do que eu estava fazendo. Eu creio que todos nós no início da iniciação científica não temos muita ideia do que a gente está fazendo. É uma bolsa, a gente está tendo uma oportunidade de receber para fazer, para estudar, né, para desenvolver e consequentemente desenvolver uma pesquisa com isso. E nessa experiência foi onde tive a oportunidade de estar de frente, né, com a pesquisa pela primeira vez e ver como isso ia se desenvolver, ver como isso impactava na minha vida, e também foi o lugar onde eu me apaixonei pela ciência e dei seguimento, né, até hoje. Poxa, cara, que legal.
Eu também comecei com iniciação científica, mas na graduação, e isso tem um tempinho já, isso foi em 2003. Eu fui o primeiro bolsista de iniciação científica de um programa criado pelo IFRN. Então, na época não era um programa não era uma bolsa do CNPq, como muitas instituições hoje é pago pela assistência estudantil. Então, eu fui fui um dos primeiros bolsistas do programa criado naquela época de iniciação científica. E, sem dúvida nenhuma, estar participando do dia a dia do laboratório, ter participado dos projetos dessa forma, ela contribuiu enormemente para a minha formação profissional e acadêmica. Então, gente, eu achei muito interessante, sabe, a trajetória de cada um, né? Até conhecer de fato e saber de fato o que estava fazendo. E o que eu pude perceber é que a gente teve caminhos totalmente diferentes, né? Até chegar onde a gente está hoje. Mas a história de cada um, para entender que a gente estava fazendo ciência, eu achei muito legal. E assim, quando foi que vocês tiveram o estalo de que vocês estavam fazendo ciência? Então, no meu caso, foi quando eu fui para Caetés, que é o interior aqui, né, de Pernambuco, muito famoso, por sinal. A gente tem que visitar a usina piloto de Caetés. E na minha cabeça, eu só conhecia Caetés porque também tem uma cidade aqui próxima a Recife que se chama Caetés. Então, para mim, quando eu cheguei em Caetés, né, no interior aqui, que a gente foi visitar a usina piloto de biodiesel, que a cidade, os caminhões da prefeitura de caminhão de lixo, o caminhão mais pesado, né, que usa diesel, já usavam biodiesel produzido pela usina. E eu fiquei encantada que o meu projeto poderia impactar diretamente diversas pessoas. Então, na época, a questão do biodiesel estava no auge, né? Que era o B1, B2. Acho que a maioria da gente lembra quando chegou logo assim, né? O biodiesel, combustível renovável, essa coisa toda. E eu fiquei muito maravilhada, muito maravilhada. Galera, vocês não têm noção como eu fiquei lá. Eu tirava foto de tudo e com todo mundo. Eu parecia, sabe, quando a criança está fazendo o primeiro aniversário na vida, era eu naquele lugar, porque eu pude ver de fato que o que eu estava fazendo dentro do meu laboratório, que era melhorar, né, o processo, já estava encaminhando. Podia não, já estava acontecendo, sabe? Impactando vidas, uma cidade inteira. Então eu fiquei super, caramba, eu sou importante. O que eu faço é muito importante, não só para mim e nem para minha região, mas para uma sociedade, todo um contexto. E eu tô melhorando muita coisa. Eu fiquei, nossa, até hoje foi o que me deixou, tipo, não vou desistir nunca de ser cientista e pesquisadora. Show, legal, cara. Vitória, e você? Você chegou a ver alguma aplicação do teu projeto da iniciação científica que impactasse você de alguma forma? Olha, Francioli, do projeto mesmo, o que eu era paga para fazer mesmo, da minha bolsa, eu não cheguei a ver a nível de ir em uma empresa e ver funcionando lá. Mas eu vi de outros projetos, porque no começo eu não estava tão ativa. Depois de um tempo foi que eu comecei a ficar mais ativa. Quando eu comecei a ficar mais ativa, eu tinha conversas com o orientador e quando ele falou a gravidade do problema em relação ao o que a gente estava pesquisando, E o que vocês estavam pesquisando? então, a gente estava pesquisando sobre o índice de trabalho, WI, de alguns minerais do RN. Então, a gente Não, montou... aí lascou. Ai, meu Aí Deus. agora lascou. Porque o que é WI? O que é isso aí? Basicamente, a pesquisa era voltada para um dos processos da mineração, que era o beneficiamento, onde a gente tinha que reduzir as partículas de minério. No caso, é a moagem, a fragmentação desse minério. E o equipamento que a gente utilizava era o moinho de bolas. Esse moinho de bolas, a gente via que em algumas empresas era consumido muita energia desnecessária, que o equipamento, enfim, que o minério não precisava daquela energia toda para se fragmentar. Então, a gente pesquisava, a gente estudava qual seria o consumo ideal para cada minério. O projeto ele consistia basicamente nisso. Interessante. E eu acho bem legal porque essa questão da diminuição, né, de redução do tamanho das partículas, tem um problema muito sério, tanto na empresa maior como nas empresas menores, que você tem muitas vezes um consumo exagerado porque ocorre sobremoagem,
Então, o pequeno produtor, muitas vezes, ele acaba utilizando o equipamento por mais tempo, moendo mais o material, consumindo muito mais energia. E isso sim, a gente falou isso no episódio sobre a ciência no cotidiano, quando a Carol falou sobre eficiência energética. É bem complicado para ele esses custos com moagem de material e, lógico, levando para uma escala um pouco aí das grandes empresas, também os impactos são ainda maiores. Exatamente, porque quando o orientador ele nos apresentou realmente esse problema, a gente começou a ver uma visão meio que futurística, tipo assim, se a gente melhorasse isso, como isso poderia impactar a vida do seu João, que tá ali trabalhando, e ele poderia, tipo, subir de cargo, porque a empresa vai começar não vai ter esse gasto todo. Então, como isso poderia impactar não só a empresa como um todo, o dono da empresa, mas dando até a oportunidade para outras pessoas, sabe? Foi aí que eu vi que a pesquisa, de fato, ela é importante, mesmo quando parece algo muito pequeno. Poxa, legal. E você, Kaique? Então, o meu primeiro estalo na ciência, digamos assim, foi justamente nesse projeto chamado ProAmazônia, né, que a gente via empresas mineradoras mandarem materiais para a gente investigar, né, se aqueles materiais já eram conhecidos, se tinha alguma coisa nova ali, que é um negócio muito importante para a ciência de materiais. Tem uma coisa que eu gostaria de pontuar na fala da Vitória, que é um negócio muito interessante, que é ver funcionando, a gente ver a nossa pesquisa funcionando em uma empresa, em uma aplicação. E aí eu vou pontuar uma coisa da Carol. Carol, você é uma privilegiada, porque você viu a sua pesquisa sendo aplicada, e muitas vezes não é assim, né? A gente está lá trabalhando arduamente numa coisa, só que aquilo ainda precisa geralmente de um pouco de desenvolvimento, né? Para a gente ver ele sendo um pouco mais aplicado ali na frente. E o que dá uma satisfação enorme para a gente, né? Eu pude ver a minha pesquisa não sendo aplicada, mas vendo pesquisa de outras pessoas sendo aplicadas, e foi assim talvez que me veio melhor esse estalo, assim, sabe? De que, caramba, isso que eu estou fazendo é palpável e vai impactar na sociedade, né? Em algum momento eu sei que vai. Na época você já estava trabalhando com Raman? Isso, na época eu estava começando a trabalhar com Raman e vendo as possibilidades que a gente tinha de usar a espectroscopia Raman para fazer caracterização de materiais, ver características desses materiais que podem ou poderiam na época, né, futuramente ser aplicadas. Um exemplo bem comum precisou a gente descobrir um material chamado óxido de índio titânio, ou ITO, para desenvolver um metal transparente que hoje a gente usa na tela do nosso celular. Isso é um exemplo de aplicação bem interessante. E aí foi basicamente isso que eu vi, só que, claro, um pouco mais simples. Olha, Kaique, talvez esse privilégio todo de ter tido a oportunidade de ver o que eu estava tentando otimizar já em prática foi que me fez ficar tão exigente, sabe? Em querer sempre que tudo que eu faço hoje seja aplicado em alguma coisa, de alguma forma, para que a pesquisa não fique engavetada, para que a sociedade possa saber que eu estou estudando processos que já existem, mas que podem ser melhorados, que eu possa melhorar a qualidade de vida de outras pessoas. Então, eu sempre faço muita questão de querer aplicar o que eu estou fazendo. Por mais complexo que seja, eu sempre tento fazer uma analogia. Então, a gente começa a ficar mais crítico, sabe? Quando a gente, de fato, consegue ver que aquilo que a gente está fazendo é aplicado e pode sim dar certo. Porque, pelo menos é um ponto de vista bem particular, eu acho que quando a gente não vê ser aplicado, acho que a gente fica naquela ilusão de existe, é aplicado, porque tudo que a gente faz hoje na ciência é aplicado de alguma forma. Pode não ser agora, mas a um longo prazo ele vai ser aplicado de alguma forma por outras pessoas, né? A gente está dando início de um sonho e mais para frente ele vai ser realizado, porque precisa de diversos estudos. Senão a ciência não pode acontecer de forma imediata. A gente sabe que são anos e anos de pesquisa e estudo. Nós nos tornamos cada vez mais exigentes com tudo que a gente está produzindo, porque é o dinheiro público que está sendo investido na gente, né? De qualquer forma, a gente está vendo que a gente está conseguindo devolver isso de alguma forma. Eu acho muito bacana. Eu até vou pegar só um ganchinho dessa tua fala, Carol. A gente tem, dentro dessa conversa de ciência, nós temos duas áreas que são as chamadas ciências aplicadas, né, ou pesquisa aplicada, e a pesquisa básica. Então, nós temos aí algumas
vertentes, né, da sociedade, inclusive, que acham que a gente precisa fazer somente pesquisa aplicada. É muito interessante quando a gente vê os resultados de nossas pesquisas, principalmente quando nós conseguimos fazer com que elas tenham uma aplicação imediata. Para um futuro episódio, a gente vai trazer aqui pesquisadores que fazem, né, a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. É interessante a tua fala, porque não existe ciência aplicada e nem pesquisa aplicada se não houver a ciência básica, né? Sim. Tudo que está sendo aplicado veio da ciência básica. Então, a gente tem que, é isso que eu estou dizendo, né? A gente não pode querer o imediatismo. A gente tem que começar do básico, na verdade, até que alguém lá na frente, depois que o básico for muito bem discutido, muito bem consolidado, ele consiga aplicar aquilo, até porque a gente vai estar lidando com vidas muitas vezes. Já imaginou um médico que não sabe operar? Ele vai precisar estudar alguma coisa para poder operar. Então, é muito essa preocupação. É um exemplo muito grosseiro, mas eu acho que a gente tem que tratar a ciência como algo muito sensível, que para chegar uma vacina, para construir um prédio, para fazer qualquer coisa que a gente tem hoje, a gente precisou de alguém fazendo uma ciência muito básica, de descobrimentos que hoje para a gente é tão, né, tão banal, tão básico, Sim. mas que faz todo um sentido para que a gente ganhe vidas, para que a gente dê oportunidade a outras pessoas, principalmente essa questão da ciência e engenharia de materiais, né? Ele está aí para mudar e melhorar tudo que a gente vê, seja na área de medicina, seja na área de construção civil, seja na área espacial. Então, eu acho que a gente só tem a ganhar. Então, corroborando aqui com a fala da Carol e também do Francioli, tem muito isso, né? A gente tem a pesquisa básica e tem a pesquisa avançada. Foi por isso que eu disse que você era uma privilegiada e te dou toda a razão. A gente tem que ser muito rigoroso com a nossa ciência, com o nosso método e sempre querer ver que aquela pesquisa ela se desenvolva, ela vá para frente e a gente consiga que um dia aquilo ganhe aplicação. Eu digo isso porque eu vim da pesquisa básica e fui para a pesquisa aplicada a partir do meu mestrado. Inclusive, no início da minha graduação, eu tinha isso em mente, né, que eu queria entrar para a pesquisa aplicada, e eu acabei me apaixonando ali pela pesquisa básica, que foi justamente para isso. A gente pegava um material que tinha algumas características desconhecidas e a gente ia investigar se aquele material poderia ser um condutor elétrico ou não, se sim, em qual pressão, em qual temperatura, seja um condutor térmico, seja um piezoelétrico, que é quando ele consegue conduzir a eletricidade a partir de uma determinada pressão. Então, essa pesquisa, a princípio, a gente via artigos sendo publicados. Só que mais para frente a gente poderia ver, por exemplo, um outro grupo pegando o nosso artigo dizendo, caramba, esse material aqui, ele conduz a eletricidade menos 20 graus Celsius. Ele serve para ser aplicado para fazer um circuito para uma nave espacial. Ou seja, a gente ia ver essa pesquisa sendo aplicada um pouco mais na frente, né? Hoje eu trabalho com física aplicada. Eu busco materiais que possam ser usados para construir dispositivos de sensor de gás ou de luz e células solares. Então, uma coisa que é muito importante é deixar isso claro. Tanto a pesquisa básica quanto a pesquisa aplicada, elas não somente são complementares, mas como ambas são de igual importância, né? Isso eu acho muito interessante a gente sempre ressaltar, ainda mais num período em que a ciência está tão subvalorizada, digamos assim. Pô, concordo bastante com você, Kaique, com a Carol também. As colocações que vocês fizeram aí são importantíssimas, né? Um grande problema que eu vejo, assim, em termos de ciência aplicada e ciência básica, esse primeiro que é uma briga interna que não deveria acontecer, né? É preciso entender, como a Carol colocou muito bem aí, a gente não consegue fazer ciência aplicada sem ter a ciência básica, e isso faz com que nós precisemos também de investimentos para a ciência básica. O que é a minha crítica em relação a todo o sistema é que enquanto nós nos formamos cientistas, pesquisadores, acabamos por não aprendendo durante todo o processo a fazer a divulgação correta do que a gente está falando. A Carol pontuou um negócio muito bacana. A gente tem que dar um retorno para a sociedade daquilo que nós estamos fazendo. E
esse retorno, a forma de dar esse retorno, normalmente nós acreditamos que uma publicação, isso é um retorno para a sociedade. Mas retorno para a sociedade, no meu ponto de vista, é principalmente quando a gente explica para as pessoas aquilo que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo. Claro que na ciência básica, muitas vezes nós estamos desenvolvendo alguma coisa que ela não tem uma aplicação imediata, você está estudando alguns fenômenos que poderão sim ser muito importantes, poderão sim contribuir para o avanço da ciência aplicada no futuro, mas às vezes você não tem uma noção muito clara daquilo. Você está desenvolvendo alguma coisa que ela tem um potencial, mas que esse potencial você não conhece naquele momento. Mas é importante a gente fazer a educação científica das pessoas, mostrar para elas o que nós estamos fazendo, como estamos fazendo, para dar essa devolutiva para a sociedade, né? Como o Kaique bem colocou, é uma questão de investimento, né? E o Kaique, a Carol colocaram, né? É questão de investimento que são feitas essas bolsas de iniciação científica, por exemplo. E pegando esse gancho também, é por isso que eu acho tão importante, porque de fato foi muito importante na minha vida, e eu sei que de muitos colegas meus também foi, a questão da iniciação científica já no ensino médio, sabe? Porque eu, quando entrei no IF, eu entrei com aquela visão de ciência, uma coisa assim, de outro mundo, que só tem que ser algo muito grande, sabe? Tem que ser a cura do câncer, tem que ser algo nesse sentido assim. Então, quando você começa a fazer iniciação científica, quando você começa a entrar nesse ramo, e você vê que também é algo muito palpável, tipo, do seu lado, lhe instiga a querer fazer mais, sabe? Tanto algo que possa ser não tão aplicável assim logo de início, ou algo que vá resolver um problema de imediato agora, sabe? Eu lembro que quando eu comecei a minha iniciação científica, eu fui testar reagentes para flotação, que é um processo muito utilizado na indústria mineral, e esses reagentes que eu estava testando era para a recuperação de minério de chumbo e da pirita. E imagina só, meu trabalho consistia em fazer os ensaios, coletava aquele material que era separado, e eu ia analisar no microscópio a forma do grão, ou as formas dos grãos, que a intenção era fazer uma associação entre o reagente e a forma do grão do minério. A pirita tinha um formato um pouco mais triangular, a galena, que é o minério do chumbo, apresentava umas faces mais retangulares. Então, assim, era uma coisa que, naquele momento, fazendo a iniciação científica, eu não tinha a noção de, poxa, mas eu estou fazendo isso aqui para quê? Mas quando você vê, por exemplo, avança um pouco mais no estudo e você começa a ver as repercussões, e aí isso entra um pouquinho também na questão que a Vitória colocou no trabalho dela, da moagem, né, determinar a forma como a energia que é gasta na moagem, e que isso tem a ver também com a forma como essas partículas vão se quebrando. Isso você vai montando um quebra-cabeça, e ao final desse meu ano de iniciação científica, eu me sentia um verdadeiro CSI. E quando nós começamos realmente a trabalhar junto com garimpeiros, né, que era trazer os problemas dos garimpeiros para o laboratório e realmente tentar resolver esses problemas através de conceitos científicos, né, através de tecnologias desenvolvidas a partir da ciência, que foram desenvolvidas ali dentro do laboratório, eu comecei realmente a perceber o impacto que tudo isso tinha nas comunidades com as quais nós trabalhávamos. Então, ali, acho que a partir do momento em que a gente vê o que a gente está fazendo sendo aplicado, a potencial aplicação, ou, de repente, o desenvolvimento de sei lá, o cara que trabalha hoje com modelamento, acho que ele tem... ele fica extremamente feliz quando um modelamento dele ali, ele dá certo, o cara diz, olha, quem sabe, né? E dá até para pensar, será que um dia eu consigo um Nobel? Será que um dia eu consigo um prêmio? Será que um dia essa minha pesquisa vai ser utilizada de forma...
sei lá, até mesmo como material didático, né? Eu estou revolucionando a ciência, ou às vezes algo bem mais simples, né? Às vezes a gente nem tem essas pretensões tão elevadas. Só uma colocação, na verdade, que eu achei interessante da fala da Vitória, é que é exatamente isso, né? A gente entra na graduação e mesmo quem está fora da academia só olha como ciência e pensa nisso, né? A ciência, a cura do câncer, o desenvolvimento de uma nave que chega a uma velocidade muito alta, quando na verdade ciência está desde a gente descobrir se uma pedra que a gente achou no chão pode ter alguma aplicação futura para uma coisa simples, né? Se ela conduz eletricidade, e a gente vê isso com coisas bem pequenas. Tem uma pesquisa muito interessante na UFPA, acho que até hoje continuam fazendo pesquisa, que é com óleo de buriti, né? A pesquisa de base era pesquisar o óleo de buriti para ver se ele tinha alguma propriedade que pudesse ser interessante. A pesquisa de base era essa. E aí descobriram que ele poderia conduzir a eletricidade em algumas condições, ou seja, ele era um semicondutor. Essa foi a pesquisa de base. Alguém fez essa pesquisa no começo. Anos depois, se descobriu que dava para fazer LED com óleo de buriti. Ou seja, Cara, a gente saiu de uma pesquisa muito pequena para uma pesquisa muito avançada. E outra aplicação também para o óleo de buriti é que ele é um excelente bloqueador solar, que também foi descoberto na Universidade Federal do Pará, a partir de uma pesquisa muito pequena, né? Então isso é muito interessante. poxa, cara, é muito legal. Muito legal mesmo a gente ver, principalmente esses desdobramentos das pesquisas, né? Sim, sim. Tá, então a gente falou um pouquinho sobre iniciação científica, como ela impactou, de certa forma, a nossa visão para o futuro. Que outros projetos vocês trabalharam também com outras modalidades de bolsas do CNPq ou de outra agência de fomento? Então, como eu tinha dito, né, a minha bolsa foi de CNPq, mas era inovação tecnológica, onde eu precisava melhorar um processo e durante o momento que eu estava estudando ali a melhoria do processo, eu estava vendo que eu precisava criar um reator artesanal. E eu consegui criar um reator, né, que a inovação tecnológica ela bate muito na porta do que a gente chama de patente, né? Patentear. Hoje em dia é um termo muito comum, muito popular, mas na época não era. Em 2010, 2009, não era tão popular o termo. Eu precisava patentear isso. Então, muito legal, porque eu fui parar numa feira do Troca. Acho que vocês sabem o que é uma feira do Troca, né? Não, eu não sei. O que é isso? É um comércio onde vende tudo, de todas as coisas, de todas as qualidades, de todos os preços. E você pode comprar dinheiro ou trocar por alguma coisa que você já tenha e a pessoa também queira. Então você troca. Por isso que o nome ficou Feira do Troca, porque não necessariamente você precisa comprar. Bacana. Aí daí eu fui parar numa feira, um comércio desse, assim, popular, e eu consegui um motor de ventilador industrial, fui no torneiro mecânico fazer minha hélice. Então nem engenheira eu sou licenciada, só lembrando que eu sou licenciada, mas não me limitei à minha formação. Eu sabia da minha competência e não era a limitação, né, que a gente às vezes se limita bastante, que me deixou parada não. Fui lá, construí o meu reator artesanal, botei ele para funcionar, depois tive problema com a bombona, toquei fogo na minha bombona, mas aprendi. Toquei fogo não no sentido ruim não, tá, gente? É porque derreteu, mas tá todo mundo vivo. E fazer tecnologia, porque eu trabalhei muito com tecnologia, e isso que me fez ir para pós-graduação em ciência de materiais, porque eu amei trabalhar com tecnologia. Para mim, tecnologia, nossa, ciência e tecnologia junto, a gente domina o mundo. Porque é muita coisa interessante. Como o Kaique colocou, Vitória colocou, até você mesmo colocou, é muita coisa popular, são muitas vertentes que a gente pode estar vendo, pontos de vista diferentes, e que faz a gente querer continuar nisso, né? É muito legal você querer continuar. E uma outra bolsa que eu tive, que de fato agora foi da iniciação científica, que foi já no fim do curso, foi tipo, eu tava faltando 4 meses para formar e eu consegui essa bolsa. Foi detecção de metais em alimentos, e os alimentos escolhidos foi farinha e arroz. Porém, eu fiquei só com a farinha. Gente, eu fiquei horrorizada. Fiquei até com medo de comer farinha depois que eu vi. Porque eram metais pesados. Sério, eu fiquei assim, gente, eu como isso? Porque a gente não tem noção que isso é ciência, né? Uhum. Então, olha como é básico. Eu vou detectar a quantidade de metal que está numa coisa que eu como basicamente todos os dias por conta da minha cultura.
né? Uhum. Aqui em Pernambuco, ou na maioria do Nordeste, todo mundo mete farinha no prato. Norte Ficou também. feia. O que acontece? Quando eu comecei a pesquisar e comecei a entender como eram as casas de farinha, hoje está muito mais moderno, hoje, né? A tecnologia avançou, a ciência fez seu papel para que a tecnologia funcionasse muito bem, mas antigamente era como é a palavra, minha gente? Uma bacia de alumínio ou de qualquer outro metal, bem grande, umas paredes de barro que era para pôr madeira no embaixo, né? E deixar aquilo tostar ali. Então, o momento que ia tostando e que tem uma pessoa lá, você pode ir no YouTube, tá? Você vai ver vários vídeos. Põe assim, casa de farinheiro primitivas, ou casa de farinheiros iniciais. Você vai ver como é que as pessoas fazem, não. Ainda existem casas de farinhas desse jeito, artesanais, né? Que ele pega lá um gancho com a madeira, um metal lá, e fica passando a farinha, torrando mesmo, né? Torrando, e a gente nunca teve a noção que aquele metal, com aquela torra, por conta da temperatura, ia estar no alimento. Então, existem vários casos que aquilo vai para a corrente sanguínea, vai para o seu organismo, pode provocar diversas doenças, inclusive o próprio câncer. Então, olha que louco. E a gente nunca parou para pensar. Eu só parei para pensar quando fui fazer. A ingestão excessiva de ferro, por exemplo, ela pode causar a deposição desse ferro no sistema neurológico, né? E aí você pode ele pode ser um iniciador do processo de Alzheimer. E normalmente você usa bastante alumínio, ferro, né? São bastante comuns, né? Além de outros metais. Isso é muito interessante. Eu queria fazer um comentário em cima também, obviamente, da fala da Carol, que eu estava dando uma pesquisada, né? Quando o Francione me convidou para um bate-papo aqui no podcast, eu fui dar uma pesquisada em algumas coisas que eu acho interessante. E sobre o que a Carol falou, né? É um retorno que a ciência traz para a sociedade. A gente faz aquele investimento na ciência, a gente faz um investimento no pesquisador, com a bolsa de iniciação científica, agora com a bolsa de mestrado, que foi uma outra bolsa na qual eu estive envolvido, né? Mestrado e também na de doutorado. E é muito interessante quando a gente cita esses retornos. E aí, se eu puder falar, Francioli, Deve. então, é muito interessante ver esses retornos, então eu trouxe alguns números aqui, não só números, mas também algumas coisas, alguns detalhes, de diferentes formas, né? Diferentes retornos que a gente tem da ciência para a sociedade. Um deles é a fala da Carol, muito bem explicado para a gente, né? Onde a gente precisa de ciência para ver uma coisa que é quase que cotidiana nossa, não é quase, é cotidiana, que é a quantidade de metais pesados que tem numa coisa que a gente come o tempo todo. Também a gente pode ver isso, né, quando a gente vai ver a quantidade de químicos que tem nas coisas que a gente tem se alimentado devido a agrotóxicos, devido a diferentes formas de tratar aquele alimento. Mas a gente também tem outros retornos, né? E aí, agora, nesse período de pandemia, a gente está vendo várias formas desse retorno, como, por exemplo, pesquisas em sensores instantâneos, né, de Covid, a própria vacina, que está literalmente o mundo todo esperando pelos cientistas que estão a todo vapor desenvolvendo essas vacinas. Inclusive, cientistas, e eu recomendo para todos que estão ouvindo, seja acadêmico, seja não acadêmico, seja novo, seja velho, procurem no Google, no YouTube, entrevistas com cientistas. É muito interessante a gente ver que quem está lá no corpo de frente, né, que está operando equipamento, lendo artigo e correndo atrás de tudo isso, são alunos de mestrado e doutorado, né, sendo orientados, sendo supervisionados por um professor. E é uma forma da gente ver a importância de financiar bolsas desde a iniciação científica, porque para a gente chegar no mestrado, a gente precisa, claro, não é a única forma, mas é muito melhor quando a gente passa por uma iniciação científica e cresce com aquilo, né? O outro, eu queria trazer um número aqui então agora, isso é da Sinocultura, uma revista Sinocultura, que diz que a cada R$ 1 investido em pesquisa, há um retorno de R$ 12 para a economia do estado de São Paulo. Um outro da revista O Presente, do Paraná, a cada R$ 1 investido nas universidades estaduais, dá retorno de R$ 4 à sociedade.
E por fim, que uma pesquisa muito interessante, como a gente tem esse retorno financeiro, tem um professor da universidade, da Unicamp, chamado Fernando Gallenbeck. O professor Fernando Gallenbeck, ele desenvolveu uma pesquisa, o Bifor, que é um pigmento branco para tintas à base d'água fabricado a partir de nanopartículas de fosfato de alumínio. Essas nanopartículas, elas substituíram o dióxido de titânio e uma empresa financiou essa pesquisa, patenteou a Bung. Essa empresa ela financiou a pesquisa, fazendo financiamento de bens de consumo, né? Essa tinta foi desenvolvida. Essa tinta ela já tem um potencial, isso já tem algum tempo, né? Mas na época, quando saiu a notícia, ela já tinha o potencial de render 5 bilhões em 5 anos. Só do fato dessa pesquisa estar sendo desenvolvida, essa empresa ela já fazia um repasse mensal de 20 mil para a continuidade da pesquisa para a universidade. E aí vem o dado mais interessante. Pelas patentes desenvolvidas com essa pesquisa, a universidade ela já ganhou 100 mil reais e mais 1,5% dos royalties de faturamento do produto durante 15 anos da validade da patente. Ou seja, não é só o retorno do conhecimento em si, né, e de dispositivos que a gente traz para o nosso melhor bem-estar, mas também o dinheiro que volta para a própria União, né? E isso é muito interessante de se falar sobre a importância de financiar bolsas de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, assim como financiar toda a pesquisa em si, né? Quando a gente fala em pesquisa no Brasil, nós ainda falamos de uma pesquisa muito barata, do ponto de vista, principalmente, de pagamento de bolsa, né? O que muitas pessoas não entendem é que o bolsista, como você muito bem colocou aí, Kaique, quem está desenvolvendo essas pesquisas de ponta são alunos de graduação em determinados momentos, mestrado, doutorado. E aqui no Brasil, né, vamos colocar assim, quanto que é uma bolsa de iniciação científica? Iniciação científica para ensino médio, R$100. Vamos pegar agora do ensino superior, né, da graduação. R$400 ou R$450, porque a gente sabe que existe também a bolsa do Estado, né? Que o Estado financia. Então, geralmente, dependendo do Estado que você esteja, ela paga um pouco melhor do que o governo federal. Então, está em torno de 400, dependendo do Estado, a R$500, mas não passa disso. E aí, quando a gente sobe agora vamos subir, né? Vamos para pós-graduação. Bolsa de mestrado. Bom, posso falar com muita propriedade aqui do meu estado. A bolsa de mestrado ela está em R$1.300 a R$1.500, tá? E não tem taxa de bancada, né? Para quem não sabe, a taxa de bancada é um valor a mais que o bolsista recebe para comprar reagente, comprar algum material de consumo de laboratório, até mesmo livros e material para trabalhar. Ou seja, a gente não tem. E de quanto é a taxa de bancada do doutorado? R$384. Isso. E mais uma bolsa de 2.500, 2.200, exatamente. Então, assim, eu só quero fazer uma ressalva, porque todo mundo tá aqui. Eu quero hoje, né, Vitória vai chegar lá, com certeza, mas a gente que já tá lá, já fiz todo o meu mestrado sem bolsa, porque não tinha, já tava começando os cortes das bolsas, e agora o doutorado eu sou bolsista. Mas eu moro em Recife, tá? Estudo na universidade que também é em Recife, e tem custos altíssimos, porque Recife é uma cidade de custos bastante elevados. Agora, imagine o deslocamento de uma pessoa que vem do próprio interior do estado, ou de outra cidade, ou de outro estado, para poder se manter aqui. A gente tem, assim como a Vitória falou lá no início, que ela precisou trabalhar e mostrar para a mãe dela que o trabalho dela na ciência foi importante para manter ela ali e que gerava lucro, né? Não só para a sociedade, mas para ela também poder estar naquele local desenvolvendo a pesquisa. Para pós-graduação também. Imagina que o cara que vem de outra cidade ou de outro estado, ele tem que pagar água, luz, internet, aluguel, comer e pesquisar. E um detalhe mais importante é que a maioria das bolsas são dedicação exclusiva, ou seja, você não pode trabalhar em outro local, né? É uma situação bem difícil para o pesquisador hoje no Brasil. Eu acho que nesse sentido a sociedade ela precisa entender, né, que você é bolsista, mas você é um trabalhador, porque você está sendo pago para desenvolver uma solução para alguma coisa, então você é
Você tem deveres, né, com aquele teu projeto, então você acaba recebendo para desenvolver um projeto. Projetos que são financiados, eles passam por comitês em Brasília, então o CNPq, a CAPES, a FINEP, as agências de fomento, fundações de apoio à pesquisa, de apoio e amparo à pesquisa, que acabam fazendo o julgamento, né, desses projetos, e eles financiam projetos de pesquisa que precisam de mão de obra. Então, como eu falei logo no início, os objetivos dessas bolsas é formar recursos humanos no campo da pesquisa científica e tecnológica. O que falta bastante ainda que eu vejo no Brasil é a assimilação de empresas, talvez porque nós não tenhamos parques tecnológicos muito avançados como em outras nações, e nem uma valorização dessa mão de obra qualificada para exercer determinados cargos. Você não tem, muitas vezes o cara ele termina ele está ali na graduação, ele fez a graduação, ele fez o mestrado, ele chega no ponto ali, olha, será que eu vou para o doutorado ou não? E a gente acaba tendo essa noção muito de o doutorado é para docência, né? E ele diz, se eu for trabalhar na empresa não vai valorizar o meu título. E assim, hoje eu sou bolsista de um programa chamado Doutorado Acadêmico para Inovação, DAI, que também tem o MAI, que é o Mestrado Acadêmico para Inovação. E qual é o objetivo principal desses programas, né? É que você desenvolva um projeto em parceria com uma empresa. Então, nós temos, por exemplo, no caso da UFABC, em São Paulo, onde o candidato ao DAI, ele vai passar 6 meses ali, que seria uma espécie de pré-doutorado, onde ele vai entrar em contato com a empresa, ele vai prospectar o projeto e dizer, olha, vou resolver esse problema da empresa no meu projeto de doutorado. Você tem essa união entre a instituição de ensino, né, o programa da pós-graduação, e a empresa, desenvolvendo então um projeto que é aplicado. Então, eu queria pontuar exatamente isso que estava tanto na fala a sua quanto da Carol. No Brasil, nós, acadêmicos, né, estudantes de mestrado e doutorado, somos bolsistas. Ou seja, nós estamos abaixo do mercado de trabalho. Apesar do que nós fazemos é o nosso trabalho, é a nossa profissão, que é justamente o tema do podcast de hoje, né? A profissão pesquisador é a nossa profissão. A gente está no processo de formação, no caso de doutorado, mas dentro desse processo a gente faz pesquisa, a gente escreve artigo e, alguns casos, né, a gente gera patente também. No meu grupo de pesquisa eu já vi sair patente de tintas condutoras desenvolvidas por aluno de mestrado, né? Claro, a professora foi lá, deu a ideia e sempre supervisionando, sempre orientando, mas quem está lá fazendo a pesquisa, quem está lá mexendo com reagente, né, é justamente o aluno de mestrado e doutorado. E sobre as bolsas de mestrado e doutorado, elas deveriam ser corrigidas, né, todo ano, porque o nosso dinheiro, ele enfim, vai desvalorizando ou valoriza, mas de qualquer forma tem a inflação, né? A gente não tem o mesmo poder de compra hoje que a gente tinha há 10 anos atrás. E por coincidência, há quase 10 anos atrás, ou seja, tem quase 10 anos em que a nossa bolsa não é corrigida, né? Nem de mestrado nem de doutorado. Se eu não me engano, a última vez que teve correção foi em 2013 ou 2012, eu não lembro muito bem. Se algum de vocês pode me corrigir. Mas teve uma proposta para corrigir, agora eu acho que no ano passado foi esse ano, mas corrigir para baixo, né? Então, né? Fica mais difícil, né? Uhum. Então, é que alguns de nós ainda, não sei, moramos na nossa própria cidade, não temos que pagar aluguel, mas, por exemplo, é uma conversa que eu tive com uma amiga ontem, inclusive, sobre isso, e que aconteceu comigo também. A área de pesquisa que eu queria não tinha na minha cidade, mas tinha no Paraná. Eu mudei para o Paraná. Então, com o dinheiro da bolsa de mestrado, foi assim. E para ela está sendo ainda, né, que ainda está no mestrado, mas eu agora estou no doutorado. Mas era com esse dinheiro que eu pagava meu aluguel, minha água, minha luz. E é o que acontece com muitos pesquisadores no Brasil.
Inclusive Vitória, né, Vitória? Tu vai fazer graduação fora da tua cidade, né? Sim, eu faço graduação em outro estado, mas inclusive a área de pesquisa que eu queria continuar na área que eu já estava, não tem por aqui. Eu teria que ir para Minas Gerais ou São Paulo. E se eu fosse para lá, eu teria que sobreviver disso também, de bolsa. E não, assim, já pegando o gancho que vocês estão falando sobre isso, é até sensacional o modo como o pesquisador brasileiro tipo, consegue se virar, sabe? Porque com uma bolsa dessa, não querendo romantizar o sofrimento, mas é, a gente ter essas bolsas nessa forma e ainda conseguir fazer o trabalho que é feito nas universidades públicas, sabe? É de se admirar. Imagine se tivesse mais Investimento, né? gente, se tivesse mais investimento. Ótima fala. Aproveitando também a questão do tema nosso podcast, né? É a nossa profissão, é uma profissão já reconhecida fora do país, em alguns países, né? Não em todos. E no nosso ainda não é, mas estamos caminhando para que seja reconhecida como uma profissão de fato, que nosso trabalho é bastante árduo. E eu vou levantar aqui uma bandeira que a SBP Mate levantou, porque eu sou pesquisadora, eu sou cientista, e quando eu terminar o doutorado, eu queria ser pós-doc, eu queria trabalhar com ciência, e hoje a gente sabe que não é fácil trabalhar com ciência no país, né? Não existem muitas empresas que vão absorver um cientista, por vários fatores, inclusive o fator financeiro, porque ele tem que me pagar mais pelo meu grau de instrução acadêmica. Mas a SBP Mate fez um levantamento pela recomposição das bolsas de pós-doc, né, que o jovem muitas vezes tem que sair daqui do país para ir para outro país, conseguir sobreviver como cientista, porque o próprio país não aceita e não tem como absorver esse jovem que estudou a vida inteira para ser cientista, para desenvolver alguma coisa, e acaba que fica frustrado, né? Porque é a sensação que a gente tem no fundo, poxa, eu vou trabalhar, como o Francioli colocou, né? Eu vou trabalhar num parque tecnológico? Qual? São vários questionamentos, né? Para todos nós que estamos aqui, para quem está nos ouvindo agora, somos jovens, precisamos buscar e precisamos fazer barulho no bom sentido, né? Porque se todo mundo fica em silêncio, nada muda. Então a gente tem que ter posicionamento, sim, e a gente tem que mostrar que a gente está aqui para fazer revolução. Revolução no melhor sentido da palavra. Inclusive, Carol, isso é uma coisa muito importante porque no nosso país a gente tem ciência de qualidade, a gente tem pesquisadores excelentes, né? E muitas vezes a gente sai da universidade, a gente sai do mestrado, do doutorado, e mesmo antes do pós-doc ou depois do pós-doc, a gente não tem onde trabalhar de forma aplicada. As nossas opções são ir para a universidade, que não é uma opção ruim, mas é a única opção, ou uma das únicas opções no Brasil para nós pesquisadores. Deve ter pouquíssimas empresas no Brasil que nos absorvem, e o que acaba acontecendo, a fuga de cérebros, né? A fuga Isso. de pesquisadores para outros países para essa aplicação. Ou seja, o país ele qualifica, ele super qualifica um profissional e esse profissional não encontra aplicação no país e acaba saindo do país para ser absorvido por uma empresa sueca, alemã, né? Assim, o que a Isso. gente está fazendo com os nossos profissionais? Corretamente. Perfeita a colocação. Uma coisa que eu também vejo fazendo divulgação científica e participando dos grupos, por exemplo, da pós-graduação, é que o pesquisador brasileiro, né, pelo menos aqueles com quem eu tive contato, ele meio que não tem, ele meio que tem vergonha de dizer que é pesquisador. Eu não sei se vocês já observaram isso, mas, por exemplo, pega um conjunto de pesquisadores, ele sabe que ele precisa mostrar para a sociedade que aquilo que ele está desenvolvendo é relevante, é importante, mas ele não tem muitas vezes interesse. Não é nem o conhecimento, é o interesse, por exemplo, de mostrar o que ele está fazendo nas redes sociais. E aí eu não estou falando, de repente, o cara que está fazendo uma pesquisa que tem sigilo e divulgar dados sigilosos, mas ele dizer que ele é pesquisador. As pessoas não sabem o que ele é pesquisador. Às vezes a família não sabe que ele é pesquisador. E ele não tem interesse em dizer para ninguém que ele é
pesquisador. E isso me remete a uma situação de que a gente meio que tem vergonha de dizer que somos pesquisadores. Isso é uma situação que me preocupa, mas que eu acredito que ele deva ir para um outro episódio do nosso podcast, né? Vai ficar meio assim como casos de família, né? Mas eu tenho vergonha de ser pesquisador, né? E a gente tem que insistir nessa tecla que a gente precisa fazer ciência e preciso dizer, a gente tem que fazer barulho, tem que fazer igual a galinha. A galinha tá gritando antes de botar o ovo. Então a gente tem que começar a fazer isso, a mostrar que nós somos cientistas, a mostrar primeiro que nós somos um número grande de pesquisadores no país, né? Sim, E sim. que a gente tem força, a gente desenvolve coisas muito importantes e que muitas vezes eles ficam, que são divulgados pelo programa de pós-graduação, por uma sociedade, por exemplo, como o SBPMAT, mas que eu, no meu próprio perfil de Facebook, do Twitter, do Instagram, eu não tenho coragem de fazer aquilo. E se você prestar atenção, por exemplo, em algumas métricas de algumas revistas internacionais, a quantidade de vezes que o teu trabalho foi citado no Twitter, por exemplo, ele é relevante, né? Isso conta. O ResearchGate é uma outra plataforma aí, onde estão os cientistas, né? Essas plataformas, elas são importantes para que a gente faça essa divulgação, mas eu também preciso fazer a divulgação na minha comunidade. Esses canais, mesmo pequenos, mas que estão fazendo um trabalho interessante, que ele chegue no menino que está lá no ensino fundamental, no ensino médio, para que ele também tenha vontade e diga assim, poxa, eu nunca pensei que eu poderia ser cientista. Eu não sabia, por exemplo, que o meu irmão é cientista. A gente tem coisas desse tipo, né? Sim. É engraçado, Francioli, porque eu disse, minha mãe diz a todo mundo, né, que eu faço, minha filha vai ser doutora, minha filha vai ser doutora, e meu irmão, desculpa, e meu filho vai ser mestre, porque meu irmão faz mestrado, né? E daí, meu irmão fez engenharia, hoje ele faz física aplicada. E a minha vizinha, ela pensava que doutora, que eu era médica. Foi muito engraçado. Não, eu não sou médica, eu faço doutorado. Aí eu comecei a explicar a ela o que eu estava. Ela, mas rapaz, eu pensei que você era doutora. Eu disse, mas eu vou ser. Sabe? Então tem isso, né? Então tem alguns preconceitos que nos rodeiam como pesquisadores, como estudantes de doutorado. Um deles que é esse, né? Doutor é médico, é advogado, quando na verdade somos nós que estamos fazendo o doutorado. Mas um outro preconceito, e eu acho que se encaixa um pouco na fala do Francioli, é aquilo: você faz o quê? Eu sou pesquisador, faço doutorado. Então você recebe para estudar? Ou então, Você só estuda, estuda. então. Eu odeio essa frase. Você só estuda, pra mim, acho que é a pior. Porque Acho que você só estuda. Sim, exatamente. E aí eu entro naquilo de novo, né? E eu vou insistir nessa tecla. Quem estiver nos ouvindo, seja novo, velho, acadêmico, não acadêmico, por favor, procurem saber da importância não só dos cientistas, mas dos cientistas em formação, do aluno de mestrado, do aluno de doutorado, porque, assim, todos os cientistas, todos nós como cientistas estamos sendo subvalorizados, subjugados a esse tipo de preconceito, mas nós, como cientistas em formação, como alunos de mestrado e doutorado, além de passar por todos esses preconceitos, ainda temos que passar por essas barras que nós falamos aqui, né? Receber pouco e não ser reconhecido como alguém que está fazendo alguma coisa que ou que vai ser, ou já está sendo um bem à sociedade, né? Pessoal, então eu acho que a gente já conseguiu dar uma visão geral, né, sobre essa questão do pesquisador em formação, desses percalços iniciais, dessa trajetória inicial que os futuros pesquisadores, ou essa estrada que ele precisa percorrer até se transformar num pesquisador. Questão da bolsa, que é extremamente importante para muitas pessoas e por inúmeras razões, principalmente o fato de ter que se manter muitas vezes fora da sua cidade, né, fora do seu estado. Eu acho que a gente conseguiu dar uma visão geral sobre
o assunto. Antes da saideira, eu queria que cada um de vocês deixasse uma sugestão de leitura. Uma leitura simples, né? Mas que tenha mudado, de repente, a forma como você enxerga a ciência e que te ajudou na tua trajetória. A minha leitura foi uma peça que eu fiz na graduação, é um artigo da Química Nova, é Uma Festa no Céu. Ele conta a história dos químicos, Lavoisier, Priestley, entre outros, bem básica, falando, né, do ar desflogisticado, que eu mesmo na graduação eu desconhecia e conheci de uma forma bem sutil. Então eu deixo esse artigo da Química Nova, uma delícia de ler, 3 páginas só, e vocês vão rir bastante e ter um conhecimento grandioso. Bem, eu vou deixar a indicação de uma coleção de livros chamada Imortais da Ciência. Ele me fez abrir a mente sobre o quão mundano grandes pesquisadores são. Grandes pesquisadores que vêm de uma origem humilde e que, por terem a mente aberta, conseguem enxergar aquilo que as outras pessoas normalmente não conseguem. Imortais da Ciência é uma coleção de livros que eu acho que vale a pena você ler, é uma linguagem simples. Procure aí nas livrarias ou em sebos também. Vai numa feira da troca aí, talvez você encontre alguns desses livros. Muito interessante. A leitura que eu deixo recomendada é Ciência e Liberdade, escrito sobre ciência e educação no Brasil, do José Leite Lopes. A UFRJ liberou, inclusive, em PDF de graça, então tá lá liberado. E eu fui obrigada também a ler, pelo meu orientador, a ler esse livro. E ele me trouxe uma visão, porque ele conta um pouco sobre a história da ciência no Brasil, né? Então, eu achei muito interessante a visão que o José Leite Lopes tem. Ele fala, inclusive, sobre como nós pesquisadores temos a obrigação também de melhorar a educação básica, enfim, ele fala tudo sobre essa questão democrática da educação e da ciência. Essa é a minha recomendação. Então, a minha recomendação é a História da Ciência para quem tem pressa. É um livro bem interessante e bem fluido, em que ele vai contando de uma forma até cômica, né? Não só a contribuição de cada um dos cientistas, aí, desde Galileu até Stephen Hawking, para a sociedade, mas coisas, detalhes, minuciosidades que cada um desses cientistas faziam, hábitos até estranhos ou cômicos às vezes que cada um deles tinham para poder trabalhar melhor, e como cada um deles se mudou ou um pouco seu pensamento ou expandiu mesmo a sua mente para poder dar contribuições melhores. Então, pessoal, a gente vai deixar na descrição do episódio os links para os LinkedIns dos participantes deste cast e os links também para os artigos e livros que foram sugestão de leitura aqui. Então, eu quero terminar só aqui com uma fala de Einstein. Tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume no tamanho do seu saber. É isso aí. É isso aí. Então, valeu, gente. Até a próxima. Valeu, até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, galera. Valeu, até a próxima.